Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava lendo recentemente o livro Sexo e Destino, do André Luiz, que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Ainda não terminei de ler ele, mas um trecho desse livro, e eu nem vou entrar no mérito do assunto aqui, né, do assunto principal do livro, mas durante ali a leitura que eu estava tendo, um trecho me chamou a atenção. E foi uma coisa assim muito rápida. Aí eu pensei comigo mesmo, vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre isso, achei isso muito interessante. Sem querer aqui dar spoiler, tem uma situação nesse livro onde o André Luiz ele tem que resolver um problema. Né? Tem uma ação ali na história que eles estão contando de um encarnado e um desencarnado que estão ali, que de uma certa forma, sem saber, né, o encarnado sem saber, ele está arquitetando um plano para se beneficiar de uma certa forma. Então, o André Luiz, que está ali tentando proteger a vítima dessa situação, ele tá ali, ele tem que ali tentar buscar ajuda para evitar que aquele plano, né, aconteça, para que aquilo que eles estavam planejando acontecesse. E aí, André Luiz estava sozinho, né, naquele momento, como espírito, e ele foi buscar em pessoas que estão encarnadas alguém que ele pudesse usar como ajuda para que ajudasse essa pessoa que estava prestes a sofrer pela má intenção daquele espírito desencarnado e da pessoa encarnada que estava junto com ele. E aí ele estava procurando algumas pessoas que pudessem ajudar ele a evitar aquela situação. E aí ele começa a tentar conversar com essas pessoas, tentar falar com essas pessoas, né? Aquela ideia de insuflamento, do espírito ele chegar perto de alguém e dele lançar algumas ideias e a pessoa captar. Então ele estava tentando fazer isso. Porque a menos que a pessoa ela fosse médium, a menos que ela tivesse clarividência, a menos que ela tivesse clareaudiência, ou tivesse ali algum tipo de ou paranormalidade ou mediunidade, a pessoa ia conseguir escutar ele, né? E como a maioria das pessoas não são médiums, e como nem todo mundo é médium, né, ele tentava fazer através do insuflamento de pensamentos, de ideias, para ele tentar captar essas pessoas para ajudar a evitar aquele plano. E aí é muito interessante o que ele fala, e é disso que eu vou pegar o gancho para falar aqui no vídeo de hoje, é que ele tenta falar com essas pessoas, ele tenta passar esses pensamentos de ajuda, de um pensamento mais elevado, uma conduta mais elevada, só que ele não acha ninguém que está disponível, ninguém que está receptivo a essas mensagens. Ele falou que não tinha ninguém que estava nem orando e nem refletindo e que aí nenhuma dessas pessoas estavam conseguindo receber as mensagens dele. Ele inclusive dizia, teve um caso de um moço que ele tentou até insuflar algum pensamento naquele moço, né, de ajuda, né, por exemplo, ela ia sofrer alguma situação, aí seria depois do trabalho, aí ele tenta convencer o chefe dessa pessoa a manter ela no trabalho para que ela não sofresse a questão posterior. Só que aí, nesse momento que ele está ali tentando convencer aquela pessoa, e olha que o convencimento não é nem por caridade, não é nem por compreensão, mas ele tenta ali fazer de alguma forma com que a pessoa ache que é um benefício para ela manter aquela pessoa no trabalho, né? Aquele chefe assim que pensa em lucro e tal. E ele tenta usar isso, né? Esse aspecto da personalidade daquele chefe para tentar manter aquela pessoa ali naquele trabalho para que ela não sofresse um processo posterior. Só que nesse momento que ele tenta fazer esse insuflamento, ele tenta, né, se comunicar com essa pessoa, ela rejeita qualquer tipo de ideia. Aí ela chega e fala assim, em pensamento, né?
como se ela sente que ela estava dialogando com ela mesma, que o pensamento vinha dela mesma. E aí ela fala assim: eu não vou dar mais dinheiro para essa pessoa. E aí ele fala que ele tenta, né, captar várias outras pessoas, mas ninguém está receptivo. E aí o que me tocou quando eu li isso foi essa parte dele falar que ninguém estava orando e ninguém estava refletindo. E como que funciona, por exemplo, essa questão do insuflamento, né? Você está aqui encarnado, você não tem uma mediunidade que te capacita de ver, de ouvir os espíritos. Então, de uma certa forma, até então que eu venho estudando, eles influenciam a gente, tá até no livro dos espíritos, que diz que eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente acha que está tomando uma decisão sozinho, ou que a gente está fazendo algo sozinho, ou que a iniciativa era nossa. Só que muitas vezes tem espíritos em volta da gente, e aí a diferença de se vai ser um espírito bem intencionado ou não vai depender ali da atitude que a gente está querendo tomar, da nossa sintonia. Então, aquele espírito ele vai ficar ali mandando pensamentos pra gente. E esses pensamentos, gente, eles não chegam como se fosse uma terceira pessoa. Então ele fala, por exemplo, vai lá e fala isso para aquela pessoa. Não é que você vai escutar o pensamento, muitas vezes não é assim, falando especificamente. Vai lá e fala isso para a pessoa. Você não exatamente entende a forma, mas você recebe o conteúdo. Então você não vai achar que aquilo é um pensamento vindo de fora. A menos que, é claro, você tenha estudo, você saiba sobre espíritos, você tenha esse entendimento, talvez você consiga diferenciar. Mas a priori, a maioria das pessoas não sabe. Então você não vai achar que é alguém de fora plantando essa ideia na sua cabeça. Ainda mais se você não conhece muito sobre como funciona a mente, essa questão da transcendência da mente, você não sabe muito, você não conhece muito. Então você nunca vai achar que algo que vem na sua cabeça é algo que vem de fora. Você muito provavelmente vai achar que aquela ideia veio de você. Então, naquela questão, você não recebe a forma, você recebe o conteúdo. Então, nesse caso hipotético, por exemplo, de que vem um espírito e fala para você, falar mal daquela pessoa, falar uma certa coisa para aquela pessoa, para magoar aquela pessoa, você não vai perceber esse pensamento do jeito que o espírito te falou, mas você vai receber o conteúdo, ou seja, você vai sentir um ímpeto, você vai sentir uma vontade de falar aquilo para a pessoa. Só que você não vai imaginar que aquilo veio de fora, você vai achar que a ideia é sua. E é assim que normalmente eles trabalham. E aí, tanto para o lado bem intencionado ou para o mal intencionado, é assim que acontece. E aí, nessa questão dessa história, ele estava tentando passar essas ideias, essas formas de pensamentos, esses conteúdos para essas pessoas. Só que essas pessoas estavam preocupadas ali com suas próprias questões, focadas no próprio umbigo. Nenhuma estava refletindo, nenhuma estava orando, nenhuma estava ali naquele momento com a mente silenciosa. Então elas estavam ansiosas, estavam preocupadas, estavam com raiva, ou estavam ali preocupadas com prazeres momentâneos, com entretenimento, e não deram muita abertura para que esses pensamentos chegassem até elas. E muitas vezes chegavam, mas elas rebatiam, elas não estavam, né, naquele momento totalmente receptivas, então aquele pensamento vem na cabeça dela, mas ela rebate, ela não aceita, ela fica indignada, e aí não adianta nada. E aí uma reflexão que eu fiz para mim mesma no momento que eu estava lendo o livro é que muitas vezes a gente tem a possibilidade de ser um canal, um instrumento de ajuda na vida de outra pessoa, só que a gente só consegue fazer isso se a gente estiver receptivo. Quantas vezes, gente, a gente tava ali, né, vendo alguém passar por alguma situação, alguém e se compadecendo da situação daquela pessoa, tendo compaixão, e naquele momento
A gente poderia ser de ajuda, a gente poderia achar a solução para aquele problema da pessoa, a gente poderia falar uma palavra amiga, uma palavra que confortasse aquela pessoa. E quantas vezes a gente tendo essa possibilidade, a gente vê a pessoa sofrendo com aquele problema e a gente se desespera, e a gente se indigna, e a gente se revolta. E aí, aquela oportunidade que a gente tinha de ser de ajuda para outra pessoa, ela cessa. Porque a gente deixa de estar aberto para ser um canal de ajuda. Devido ao nosso desespero, devido à nossa ansiedade, devido à nossa revolta. Quantas vezes a gente poderia ser de grande ajuda para outras pessoas e de forma simples, não através de uma grande caridade, de um grande projeto social, mas de uma palavra amiga, de um conforto, de um olhar, de uma escuta. Mas ali naquele momento a gente quis resolver todas as coisas na hora, a gente quis agir pela ansiedade, pelo medo, pela raiva. E aí a gente barrou essa conexão de ajuda. Quantas vezes haviam mentores, espíritos bondosos querendo usar a gente para que a gente ajudasse aqueles que necessitam, mas a gente não estava aberto para escutá-los. Porque, gente, não adianta nada vir um mentor, vir um espírito, falar 1 milhão de frases, botar um outdoor assim, uma placa gigantesca com luzes piscando. Se a gente não tiver receptivo, se a gente não tiver na sintonia necessária, a gente não vai conseguir perceber essas mensagens. Então, o mentor ali está tentando falar com você, um espírito amigo está tentando te avisar de algo, está tentando te aconselhar de algo. Ou às vezes você está ali com um problema e você está procurando a solução. E aí a solução eles estão tentando dar para você, eles estão tentando entregar para você, eles estão tentando te indicar, falar, olha aqui, pensa nisso aqui, olha para isso aqui, tá aqui a solução. Mas aí você fica desesperado. Aí em vez de você focar na solução, você começa a focar no problema. Ai meu Deus, e agora o mundo acabou? Ah não, porque isso de novo, não aguento mais, eu tô indignado. Ah, porque eu não quero mais isso na minha vida, e de novo, ah, porque a vida é injusta. Ah, porque não sei quem é maldoso, não sei quem é injusto, nananana, e a gente fica brigando contra a vida. E aí, em vez de a gente focar na solução, a gente está ali focando no problema. Como eu muito falo aqui nos vídeos, gente, muitas vezes o que está atrasando a solução de um problema chegar na nossa vida é que, ao contrário da gente estar aberto para a solução, a gente está ali focando no problema. A gente só fala do problema, só reclama do problema, só aumenta o problema fica desse tamanho aqui, a gente acha que é o apocalipse, a gente acha que é o fim do mundo, e aí a gente não consegue achar a solução, porque a gente está ali, ai meu Deus, na ansiedade, no medo, no desespero, e a solução está vindo na nossa cara. Então, quantas vezes a gente poderia resolver uma coisa de forma leve, só que a gente fica se desesperando, fica com medo, fica com raiva, fica, ai meu Deus, não respira direito, fica agoniado. Quantas vezes? A gente faz isso muito, pelo menos eu digo na minha vida. Quantas vezes eu poderia resolver uma situação de forma tranquila e eu tô ali me desesperando e eu tô ali pensando naquilo o tempo todo. E às vezes o que eu preciso é tentar espairecer um pouco a cabeça, fazer outra coisa, é silenciar minha mente, e aí a solução chega. Ou o problema parece menor. Então, gente, muitas vezes tem ajuda do mundo espiritual, porque a gente está aqui, eles estão aqui exatamente para isso, para nos ajudar, para nos auxiliar. Isso não quer dizer que eles vão tomar as decisões por nós, isso não quer dizer que eles vão quitar uma coisa pela gente, ou que eles vão passar por uma questão pela gente, não vão. Mas eles sempre estão com a gente, nos auxiliando, nos aconselhando, sempre estão ali sendo de companhia pra gente. Só que pra gente conseguir perceber isso, a gente precisa estar na sintonia. E como que a gente sabe em que sintonia a gente está? A gente sabe qual é a nossa sintonia quando a gente para perceber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e quais atitudes a gente está tomando. Porque não adianta você só pensar nas atitudes que você está tomando, porque as atitudes estão carregadas de intenções, estão carregadas de pensamentos, de planos. Então, tudo aquilo é um combo. E esse combo vai dizer em que sintonia você está.
Então, se você está ali preocupado, ansioso, pensando no problema, pensando no medo, pensando que tudo vai acabar, que não tem jeito, que já era, e aí você começa a ficar com medo, você começa a ficar agoniado, com uma angústia, e aí você começa a fazer tudo de forma ansiosa, começa a querer resolver as coisas ali na hora pela sua ansiedade. Que sintonia você está nesse momento? Boa você não tá, porque você está ansioso, você está com medo. Então, por mais que eles tentem te ajudar, pela questão da frequência, da sintonia, você não consegue perceber. Eles podem até estar tentando te mandar alguma mensagem, só que você não recebe. Então, quando você está numa boa sintonia, que você consegue ficar mais próximo dos mentores, você consegue ali ser um canal de ajuda, você tem pensamentos mais positivos, mais otimistas, focados na luz, focados na gratidão, focados na compaixão, na caridade, na fraternidade, na paz. Consequentemente, o que você está sentindo é paz, é tranquilidade, é confiança, é aceitação. E as suas atitudes também vão ser afetadas. Não vai fazer as coisas pela ansiedade, pelo medo, pela raiva. Suas atitudes vão estar em coerência com aquilo que você está pensando e aquilo que você está sentindo. Então, para a gente saber qual sintonia a gente está, a gente precisa analisar primeiro o que a gente está pensando. Isso que eu estou pensando, tá? Né, como disse a Joana de Ângeles no filme do Divaldo Franco. Me aproximo ou me distancio de Deus? Isso aqui, esse pensamento é otimista ou ele é pessimista? Esse pensamento aqui está trazendo o melhor de mim ou está trazendo o pior de mim? Aí você analisa o seu sentimento. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo? Ou estou sentindo tranquilidade, gratidão? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as coisas com qual intenção? Eu estou fazendo as coisas de qual modo? Como diz o Osho, a questão não é o que você faz, é como você faz. Então, como que eu estou fazendo isso aqui? É de forma alegre, de forma tranquila? Ou estou com raiva, ou estou revoltado? Assim a gente consegue perceber em qual sintonia a gente está naquele momento. E aí, se a gente se percebe em uma sintonia não muito agradável, quando a gente se percebe com raiva, com tristeza, com medo, não significa que é o fim do mundo, que aí a gente não vai receber mensagem nenhuma. Você errou naquele momento que você não está numa boa sintonia, você pode, a partir desse momento, começar a cultivar pensamentos diferentes. Que esses pensamentos diferentes vão culminar em sentimentos diferentes, que vão mudar o seu campo emocional e, consequentemente, suas atitudes vão mudando. Então, se você está ali pessimista, reclamando sobre o problema, e você percebeu que você está nessa sintonia não muito agradável, não muito elevada, você pode começar a trocar a forma com a qual você pensa. Você pode começar a dialogar consigo mesmo. Tentar convencer a si mesmo que uma atitude mais positiva, mais otimista, faz mais sentido e é mais eficaz. Então você está lá pensando no problema, achando que é o fim do mundo, começa a conversar consigo mesmo. Começa a focar na luz. Começa a falar, a se perguntar, o que de bom tem nessa situação? Ou o que de bom tem na minha vida nesse momento? Tirando esse problema, vamos esquecer um pouco um problema. O que de bom tem na minha vida? O que eu posso agradecer? Ou então, qual aprendizado tem nessa questão aqui que eu estou precisando aprender? Qual é a luz por trás disso? Tenta lembrar de situações felizes que aconteceram no passado. Talvez você não consiga ter um pensamento super otimista a priori, por causa da sintonia. Mas você consegue ter um pensamento menos pessimista. E aí, aquilo você vai subindo na escala e você vai melhorando a sua sintonia. Então, tá com um pensamento muito pessimista, vai tentando um pouco mais otimista, um pouco mais otimista, um pouco mais otimista. E assim, o seu campo emocional vai mudando, você vai se sentindo diferente. Consequentemente, você vai entrando em uma sintonia onde você fica aberto para sentir e ouvir e receber as instruções dos seus mentores ou as instruções dos bons espíritos. Porque, gente, quando a gente não está numa boa sintonia, isso não quer dizer que a gente não está recebendo instrução de espírito. Ao contrário, a gente pode estar muito bem recebendo instrução de espírito. Só que quais são os espíritos que estão nessa sintonia? Com certeza não são os nossos mentores e com certeza não estão bem
bem de saúde emocional, bem de saúde espiritual, ou não estão bem intencionados. Então, se a gente está ali com medo, com raiva, com tristeza, por sintonia, a gente vai estar se conectando com uma galera espiritual que condiz com esses pensamentos, que se afinizam com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas atitudes. E aí a gente consegue ter ideia com quais espíritos a gente está se conectando e também quais tipos de conselhos a gente está recebendo. Porque aí, se você está numa sintonia ruim e você está pessimista, e aí você sente naquele momento que você tem que ir lá chutar o balde e desistir daquilo. Olha a sintonia que você está. Você estava bem quando você pensou isso? Não. Quais eram os pensamentos que antecederam esse que você recebeu? Né? Como você estava se sentindo? Que atitudes você estava tendo naquele momento? Ah, eu não estava muito bem. Ah, eu estava muito triste. Eu estava muito pessimista. Ou eu estava muito revoltado. Então não é para você levar a sério essa ideia. Agora, se diferentemente você estivesse bem, tranquilo, feliz, pleno, e viesse a instrução de você fazer assim, eu acho que por aqui não é o caminho, eu vou tentar por outro. E tudo bem, é plausível. Só que se você estava mal, se você estava com uma sintonia ruim, se você estava pensando através do medo, da ansiedade, da raiva, e veio uma ideia mirabolante na sua cabeça, não leva essa ideia ao pé da letra, não vá tomar atitudes, não vá fazer coisas, né, de forma imediata, deixa para pensar nisso depois, não vai tomar nenhuma atitude ali naquele momento, você não estava numa sintonia boa, e nada de bom vem de uma sintonia ruim. Então, se você estava mal, se você estava numa energia ruim, não espere que venha bons conselhos, porque não vão vir. Muito dificilmente. Pode ser raridade que você tenha feito uma abertura naquele momento e receba essa mensagem. Só que na maioria das vezes você tem que estar melhorzinho na escala emocional para você conseguir perceber essas mensagens dos seus mentores. Na maioria das vezes, o que você acaba recebendo é a instrução de outros espíritos que também não estão bem como você, que também estão na mesma faixa vibratória que você, que estão na mesma sintonia. Então, não vale a pena você tomar atitudes quando você não está em uma boa sintonia. É sempre bom que a gente perceba isso. E quantas vezes a gente poderia ajudar as pessoas se naquele momento de ajuda à outra, a gente não ficasse se desesperando, a gente não ficasse indignado com aquela situação, julgando Deus como injusto, e a gente conseguisse estar aberto e perceptivo e procurasse orar naquele momento, ou refletir de qual forma a gente poderia ajudar aquela pessoa. Se naquele momento a gente orasse ou simplesmente se perguntasse o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, muitas vezes a resposta ia vir e a nossa atitude ia poder ajudar essa pessoa. E talvez não fosse uma coisa grande. Talvez seja um abraço, talvez seja uma escuta, talvez seja um conselho, uma palavra amiga de conforto. Então, a gente não precisa pensar em coisas grandes. A gente pode pensar em coisas que já estão na nossa mão. Porque muitas vezes eles precisam de pessoas simplesmente que estejam abertas. Eles não precisam do super mega blaster, que guru espiritual da 15ª dimensão para ajudar as pessoas. Eles simplesmente precisam de pessoas abertas, sejam com defeitos, sejam com erros, sejam com milhares de limitações. Se você estiver aberto para ser de ajuda, eles vão te usar como ajuda. Então não importa os erros que você cometeu, não importa qual nível de consciência você está, não importa se você fez aquilo, não importa se você estava no umbral ou se você está na 17ª dimensão, não importa. Se você estiver aberto, se você estiver receptivo, se você estiver na sintonia, eles vão usar você para ajudar outras pessoas. Então é muito importante que a gente saiba observar, como eu sempre digo aqui nos vídeos, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e principalmente quais as atitudes que a gente está tomando. Nenhum exclui o outro. Então não é só para você pensar só nos pensamentos, não é para você pensar só nas atitudes, também não é para você pensar só no sentimento. Leva sempre tudo como um combo. Pensamento, sentimento e ação. E essas três estão conectadas, nenhuma exclui a outra. Se você não conseguir saber exatamente qual sintonia você está pelas atitudes, vê os pensamentos. Se você não conseguir saber pelos pensamentos, vê pelo emocional.
por algum você vai saber em qual sintonia você tá. E os três sempre estão conectados uns com os outros. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Espero que tenha feito sentido para vocês e que tenha tocado aqui o coração de vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.